Esperar em Deus não é ficar parado. Talvez esse seja, assim, um dos assuntos mais comentados sobre a vida cristã. Quem nunca ouviu alguém lhe falar, espere em Deus ou espere o tempo de Deus? Esperar em Deus não é ficar de braços cruzados, mas é viver em movimento com fé e confiança. Um dos textos bíblicos que nos dizem sobre esperar em Deus está em Salmo de número 40, que nos diz o seguinte: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas o que significa de fato esperar em Deus? No hebraico, esperar vem da palavra kavá, que significa aguardar com expectativa ou desejar algo ansiosamente. E não é alguém que está esperando por algo sem agir. É alguém que espera preparado e confiante. O texto bíblico de Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quais são exemplos bíblicos de pessoas que esperaram no Senhor? Nós temos o exemplo do pai Abraão, que esperou por muito tempo até que a promessa de Deus sobre um filho se cumprisse na vida dele. Só que até que o tempo da promessa chegasse, Abraão continuou esperando e também continuou obedecendo a Deus, até que chegasse finalmente o tempo da promessa se cumprir. Gênesis 15 nos diz: E ele creu no Senhor, e foi imputado isso por justiça. Outro caso é o do rei Davi, que foi ungido ainda jovem pelo profeta Samuel. Interessante é que Davi está no pasto cuidando das ovelhas da família. Acho eu que nem ele imaginava que uma coisa de tamanha importância assim fosse acontecer com ele. Só que depois dele ter sido ungido rei pelo profeta Samuel, ele ainda ficou esperando por muito tempo. Ele não tentou apressar as coisas. Antes, ele esperou o tempo da promessa se cumprir. Ele mesmo escreveu o Salmo 40 dizendo: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Outro exemplo foram os discípulos de Jesus. Eles esperaram pelo derramamento do Espírito em oração, uma promessa que era muito antiga. É uma promessa que está no livro de Joel, capítulo 2, onde Deus está prometendo que derramaria do seu Espírito. O próprio Jesus garantiu aos discípulos que eles receberiam essa promessa. Nós encontramos a garantia dessa promessa no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4, onde o texto nos diz: Estando reunidos, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Qual é o perigo de esperar sem a ação do indivíduo? Espera sem atitudes gera incredulidade. Espera com atitudes gera crescimento e maturidade. Vemos o ensinamento no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 12, onde o texto nos diz: Não sejamos preguiçosos, mas imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Enquanto você está esperando a promessa se cumprir, tenha atitudes. Se disponha a esperar de fato a promessa se cumprir, mas espera agindo conforme alguém que já a recebeu. Como é que nós podemos esperar as promessas se cumprirem? Em primeiro lugar, orando. O texto de Colossenses capítulo 4, versículos 2 nos ensina: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Ainda em Colossenses, só que no capítulo 3, versículo 23, a Bíblia nos ensina também a esperar servindo. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Outro texto bíblico que nos ensina a confiar em Deus, esperando até que a promessa se cumpra, está em Salmo de número 37, verso 5, aonde o salmista nos ensina: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E esperar em Deus não é ficar parado, é viver em movimento com fé e obediência. Se essa mensagem de algum modo falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém e lembre-se: esperar em Deus é caminhar com Ele todos os dias, mesmo que ainda a promessa não tenha se cumprido. E para terminar, um texto bíblico em Lamentações capítulo 3, versículo 25, que nos diz: Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que a busca. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu estou voltando agora a gravar alguns vídeos longos, né, porque decorrente a algum tempo aqui, algumas coisas aconteceram, e eu acabei deixando um pouco de lado a questão de gravar vídeos longos para o canal. Agora, retornando às gravações, eu vou aqui estar trazendo, não diariamente, mas ao menos semanalmente, vídeos falando sobre a vida cristã para vocês. É isso, Deus abençoe e tamo junto.